Olá, pessoal! Estou eu aqui com umas dicas da Jana. Estou hoje aqui para preparar uma dica especialmente para vocês aqui do programa Convívio. Obrigada, Solange, pelo convite. Para mim é uma honra passar essas dicas para vocês. Falando de dica, gente, não tem como começar, né, aqui no programa Convívio sem falar, né, de líderes, do começo. Do topo. Vamos falar um pouquinho sobre liderança. É isso mesmo, gente. Tem uma dica especial para vocês, líderes, e para você que quer se tornar um líder. Você sabia que os líderes, né, hoje em dia nós temos que trabalhar com líderes humanizados, né? Como assim, Janaína, líderes humanizados? Nós temos hoje que entender que o processo dentro do líder, dentro do engajamento de liderança, ele mudou. Né? Não é mais técnicas, é mais humanas. Vocês têm que entender que todos os líderes têm propósito, têm sonhos, como os liderados, gestores, qualquer pessoa no seu papel, no cargo dentro de uma empresa, existe um propósito. E principalmente o líder. Por que o líder? O líder ele está no topo, o líder ele é engajador, ele é o que comanda, ele está à frente, ele é o espelho, ele é o exemplo. Então o líder, eu tenho que trabalhar ele. Eu tenho que entender que um líder ele tem que ter um papel fundamental dentro da minha organização. E não só como números, por isso que eu falei as técnicas. Antigamente era muito tratado como números, né? Fulano tem que bater tal meta, e dava desafios, dava presentes. E não, hoje em dia nós temos que trabalhar propósitos. Isso aí, você, gestor, trabalha o propósito do seu líder. Como que você trabalha com os seus líderes? Como eu disse, nós temos que entender que existe uma liderança humanizada. Você tem que conhecer o seu líder, saber qual é o propósito dele, por que ele está naquela empresa, qual é o objetivo, o que ele está fazendo, né? Começar a colocar para ele metas mensal de propósito para ver que se ele conseguiu atingir o propósito de vida dele. Conhecer. Você já bateu um papo com o seu líder? Já conheceu um pouquinho ele, a história familiar dele? Daí você pode falar, Janaína, a minha empresa onde eu trabalho tem um monte de líder. É muito grande, não tem como eu ter acesso. Você tem que começar a trabalhar, então, tem profissionais preparados que vão auxiliar, vão dar treinamento, vão preparar os seus líderes, vão trabalhar propósito neles. Então é importante nós entendermos por quê. Cada um tem um pensamento diferente, cada um tem uma visão diferente. E se eu não trabalhar o propósito de vida deles, eu vou entender o quê? Eu vou entender que ele está lá para dar uma ordem, né, aos liderados, desenvolver um papel mandando e não comandando. Então eu tenho que desenvolver primeiro eles para depois desenvolver os meus liderados, para que os meus liderados eles tenham resultados, certo? Porque um líder, gente, ele não manda. E quando você trabalha o propósito dele, ele vai entender isso. Ele vai começar a comandar. Ele vai começar a fazer com amor, com prazer. E não por obrigação. Porque quando uma pessoa manda, ela está mandando porque ela está sendo obrigada a executar isso. Então eu tenho que trabalhar a mente do meu líder. Eu tenho que trabalhar o propósito dele. Eu tenho que fazer com que ele vá motivado todos os dias lá trabalhar. Por quê? Eu, como gestora, entendo o propósito do meu líder. E assim, o meu líder, ele vai entender os propósitos dos meus liderados. Então é importante você gerar essa conexão. Então não queira começar aí dos seus liderados, da sua equipe, né? Eu vejo muita gente me chamando, Janaína, vem dar treinamento aqui para minha equipe, esquecendo dos líderes, achando que só porque já tem um cargo de liderança, tá tudo ok. E não, na verdade, eu primeiro preciso investir nos meus líderes, porque é de lá que começa o exemplo, lá que começa o espelho, né? Então eu preciso treiná-los, capacitá-los, para depois capacitar os meus liderados. Então entenda o seu líder, você já conversou com ele, entendeu os propósitos, saiba que dentro da liderança existe o sinestésico, o visual e o auditivo. As pessoas, nós todos somos diferentes. As pessoas, elas têm sentidos diferentes. Exemplo, eu sou 70% sinestésica e o restante visual. Sou nada auditiva. O que é isso, Janaína? O sinestésico é aquela pessoa que ela precisa sentir. Então, aquela pessoa que fala com você, às vezes ela toca em você. Aquela pessoa que ela vive mexendo no cabelo. Eu sou essa. Aquela pessoa que todo momento ela tem que pegar algo na mão, fica com uma caneta, o celular. Ela tá todo momento precisa pegar em algo. Ela está assistindo uma palestra, ela precisa anotar.
Essa é uma pessoa sinestésica. O auditivo, ele só de ouvir, ela precisa ouvir a pessoa, ele já consegue absorver o conteúdo. E o visual é aquela pessoa que precisa ver. Exemplo, um visual numa sala de aula. O professor está explicando, ele vai para a aula e vai falar: professor, você não tem uma imagem disso que você falou? Ele é visual, ou seja, ele precisa ver para ele adquirir o conhecimento. E, gente, os seus líderes, você sabe como ele é? Se ele é visual, sinestésico, auditivo? Como não? Como que eu vou colocar uma pessoa lá dentro da minha empresa para me ajudar a desenvolver aí, atingir o meu objetivo se eu não sei quem ele é? Então é importante eu investir. Olha só como é importante você conhecer os seus líderes. E é importante você buscar também profissionais para que sua equipe, seus líderes, eles tenham esse engajamento. Eles consigam obter o seu resultado, aquilo que você espera. A sua empresa só vai crescer, só vai mudar de patamar, só vai subir um degrau se a sua equipe estiver preparada para isso. Então eu preciso prepará-los, eu preciso engajá-los, eu preciso conhecê-los, tá? Invista aí, liderança, é importante nós entendermos que o líder ele não manda, ele comanda. Existe uma grande diferença, tá? Ele precisa ser exemplo, espelho. Então, invista nos líderes, conheça um pouquinho a si, quem é você, começa a adquirir conhecimento, começa a buscar propósito, por que você está lá, engaje a sua equipe, do mesmo que você precisa desse conhecimento, você precisa conhecer a sua equipe, converse com eles, entenda o propósito dos seus liderados, comece a entender cada um, quem é visual, sinestésico, auditivo. Maiores informações sobre isso, entre em contato comigo, tá, gente? Eu posso estar falando, acho que até no próximo bloco, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Abordar sinestésico, auditivo e visual. Mas, lembrando que é importante eu conhecer, né, os meus liderados, os meus líderes, e entender que você, líder, está numa posição à frente, você precisa ser exemplo. E o exemplo, ele é o que primeiro faz, né? O exemplo, ele está aí comandando uma galera, ele está influenciando. Um líder, ele é influenciador, ele influencia pelo que ele está fazendo e não pelo que ele fala, né? Grandes líderes, eles são influências, então é importante eu entender isso. E gestores, invista nos seus líderes, tá? Essa é a minha dica da Jana. Gente, é prazer estar aqui no programa Convívio, dando dicas também. Acompanhe as minhas mídias sociais, eu sempre estou dando dicas nos meus stories. Vocês estão acompanhando o meu dia a dia. Para mim é uma honra duplicar todo esse conhecimento. O Dicas da Jana é um quadro que eu amo, né? E para mim é um prazer sempre duplicar todo o conhecimento que eu posso. Gratidão, Solange, pelo convite. Gratidão a todos os envolvidos. Que Deus abençoe a todos. E essa foi o Dicas da Jana.